Como eu falei anteriormente, meu pai tinha essa amizade com a Graça Lana. E a Graça, ela é compositora e ela teve um irmão que faleceu muito jovem, aos 16, 17 anos, se não me engano, que foi o Marcos Allan. E o Marcos, ele começou a compor muito, muito novo, ainda criança, e ele compôs coisas incríveis assim para violão, e eu crescia com a Graça tocando as músicas do Marcos. E aquilo me tocava muito, porque eu me identificava muito com a música dele, me tocava muito com a história dele, né, por ter sido um menino, assim, uma criança compondo uma coisa muito complexa e muito profunda. Eu ouvi a música do Marcos, assim, eu chego a considerar até que ele foi talvez o meu primeiro professor de composição, porque eu acho, não sei, eu acredito que eu aprendi bastante ouvindo as composições do Marcos, e até hoje eu tenho ele comigo, assim, as obras dele comigo até hoje, assim, então acho que ele com certeza foi o primeiro. O Marcos era um menino que tocava muito bem, ele foi um menino prodígio, assim, sabe, de fazer parte de concursos e tocar com orquestra. Ele tocava a obra de Villa-Lobos inteira, ele tocava muito bem, assim. Então ele compunha coisas difíceis de tocar, coisas assim de complexas mesmo, que você ouve e você vê a Graça, por exemplo, né, que toca praticamente quase a obra dele toda. Você vê que uma criança compondo uma coisa daquela com uma profundidade e uma técnica muito avançada é uma coisa assim muito fora do comum. A minha primeira referência foi a Graça, né? Que eu quando comecei a tocar violão, eu comecei meio sozinha, assim, meio cifra-clube, e aí eu comecei a tentar descobrir as coisas no violão, e assim também eu fui começando a compor. A gente nunca aprende completamente sozinha, assim, mas tinha eu tinha aquela curiosidade, né, para aprender violão e para compor também. E depois, mais tarde, uns anos depois, eu fui ter aula com a Graça. E com certeza ela foi a minha primeira figura feminina a me influenciar. Só que quando eu parava para pensar, eu já desde muito nova, assim, já comecei a pensar nessas questões, porque quando eu parava para pensar e me imaginar enquanto violonista em cima de um palco, era difícil me imaginar enquanto mulher nesse lugar. E eu já na adolescência já pensava, não, seria tão mais fácil se eu fosse um homem, porque a minha figura feminina ali, de gênero feminino, não cabia, por mais que eu tivesse a Graça, porque na verdade ela foi praticamente única, assim, né? Claro que sempre tiveram outras violonistas, mas não se fala, né? Não se falava, hoje em dia se fala mais. Mas não se falava dessas violonistas, se fala dos violonistas, né? Dos homens. Então essa memória que eu tenho de não conseguir me visualizar em cima de um palco, tocando, isso foi muito significativo, isso me fez refletir bastante o porquê disso, né? E aí depois a gente vai entendendo que, na verdade, é de fato uma falta de representatividade. A gente não vê mulheres tocando, né? Não via. Hoje em dia a gente vê mais, ainda bem, tem ocorrido todo um movimento de mulheres violonistas que estão se unindo, fazendo a coisa acontecer. Mas na minha adolescência isso não tinha, né? Adolescência / começo de vida adulta, assim, isso não existia. Então, assim, até hoje eu tenho várias figuras masculinas como representantes de violão, como Baden Powell, Rafael Rabelo, fora os compositores populares, né? O Paulinho da Viola, João Bosco, meu pai ouvia pra caramba, e vários outros violonistas. Enfim, ainda falta. Hoje em dia, assim,
A minha referência é a Elodie Buni, que foi minha professora também, uns anos depois. Thaís Nascimento, que tem feito um trabalho maravilhoso assim, de pesquisa de compositoras. Andréa Perrone, Luciana Lozada, que tocou comigo também. Enfim, tem acontecido um movimento muito, muito bacana assim, de mulheres violonistas e com certeza essa representatividade tem aumentado cada dia mais.